queridos amigos, queridos irmãos. É um prazer muito grande estarmos juntos, compartilhando os feitos do nosso Deus. O Senhor Jesus tem abençoado grandemente a obra da Missão Vida desde 1983. E Deus tem nos abençoado, concedendo frutos a essa missão. E os frutos são aqueles que foram alcançados por Jesus. E hoje eu quero compartilhar um pouco da história do Evandro Garcia dos Santos. Aliás, eu vou falar pouco, porque o próprio Evandro vai contar a história para vocês de quem ele era e quem ele se tornou. Eu quero que você veja, que você assista às imagens e glorifique a Deus juntamente comigo pela salvação desse precioso irmão e pela bênção que Deus tem concedido a ele, dando a ele saúde, dando a ele amigos, família, filhos, esposa e o privilégio de continuar caminhando e servindo ao Senhor. Vamos ver a história do Evandro. O meu pai, ele bebia muito. E com a morte da minha mãe, então, isso agravou essa bebida dele. E de chegar a um ponto de ele tentar desenterrar minha mãe. E eu, com 11, 12 anos de idade, vi essas situações. Com 13 anos eu já levei meu primeiro porre. O meu pai se jogando nas ruas, embaixo dos carros, para tentar tirar sua própria vida. Meu irmão correndo para tentar segurar ele e ele, né, tentando se suicidar, porque sentia muita falta da minha mãe. Eu não sei se porque ele talvez sentia alguma culpa, não sei. Mas então eu fui seguindo o ritmo dele. Eu morei com um tio que ele era vigilante e aos 14 anos, aos 13 para os 14, para chegar aos 16 anos, nesse meio tempo eu já conheci o cigarro, já conheci a cola e aí eu aprofundei um pouco mais na bebida. E foi quando aos 16 anos eu fui morar com um tio que ele tem uma serralheria até hoje. Aí, querendo ou não, eu fui me envolvendo. Ele foi pedindo para eu fazer algum serviço para ele. Como eu morava, não tinha escapatória. Graças a Deus por isso, né? Eu fui me envolvendo automaticamente. E até então eu queria uma mãe para mim. Em todo tempo no meu pensamento eu quero uma mãe. Eu caçava uma mãe. E foi quando, aos 19 anos, eu conheci uma pessoa onde ela logo ficou grávida. E quando o menino tinha mais ou menos uns 2 para 3 anos de idade, a gente saiu da casa do meu tio e foi morar numa outra casa onde alguns parentes dela conseguiram um terreno e fizeram um mutirão, construíram uma pequena casa, bem pequena mesmo. Nessa época, um pouco antes de eu ir, da gente se mudar, com 22 anos eu conheci a maconha. Foi que, pela curiosidade, eu já bebia, estava num clube onde eu vi algumas pessoas descendo para um lado do matagal lá e eu cheguei junto lá e perguntei o que era, eu falei, é maconha. Quer dar um tapa aí, quer dar um teco? Eu falei na hora, foi quando experimentei. A princípio não foi muito bom, mas a curiosidade aumentou e foi quando eu não parei mais até aos 31 anos de idade, quando eu fui para a Missão Vida. Eu tinha algo dentro de mim que a droga me completava. Ou seja, quando eu bebia, eu tinha que usar droga. Não tinha outro jeito. Não existia esse meio termo. Se eu não beber, eu não uso droga. Ou se eu usar droga, eu não bebo. Sempre estavam os dois juntos, estavam os dois ligados. Em 2005 foi quando eu saí de casa, onde eu já bebia muito, já usava muita droga. Eu trabalhava num lugar onde eu bebia todos os dias. Eu já não levava dinheiro para casa, já não comprava os mantimentos que deveria comprar, já não era mais pai, já não era mais marido. E ela falou que ia sair de casa, e eu falei para ela, não sai de casa não,
eu vou embora, eu sumo da sua vida, não vende aqui porque isso aqui vai ficar para vocês. Ela falou, aqui eu não fico porque aqui você me fez passar muita vergonha. Quando eu cheguei em casa estava só o lugar. Não tinha mais a roupa dele, do meu menino, não tinha mais a roupa dela. Foi aí quando eu comecei a vender ainda mais as coisas de casa, porque eu já vendia. Só que aí foi o ponto final. Aí eu cheguei com o vizinho, perguntei para ele se ele queria comprar a casa, ele comprou. E na época ela foi 5.600, foi quando eu fiquei com 1.600, dei 4.000 para ela. E foi aí que logo em seguida, 2, 3 dias, o meu dinheiro já acabou, porque eu usava muito droga. E foi aí então que eu comecei a morar na rua. Onde eu olhei para mim mesmo, só eu e mais eu, e me perguntei, e agora, o que é que eu vou fazer? Foi quando me veio um pensamento, eu tenho que procurar um papelão para eu poder forrar, para eu poder dormir hoje, porque senão eu vou dormir direto no chão, na pedra. Aí quando eu pensei que não, já tinha se passado 5 anos da minha vida, 5 para 6 anos da minha vida, onde eu já morava nas ruas, onde eu já não banhava, onde eu afrontava as pessoas porque eu queria chegar junto para usar droga, não tinha mais dinheiro para usar droga, onde eu também me jogava na frente dos carros andando, eles rapidinho freavam, não conseguiam me atropelar. E foi muitas vezes eu tentei tirar minha própria vida porque eu não aguentava mais aquela vida. Queria acabar com aquele sofrimento, não sabia como. E até chegar ao ponto de uma pessoa evangelizando falou para mim sobre a Missão Vida. Eu tinha acabado de sair de uma confusão, onde algumas pessoas estavam usando droga e eu quis me infiltrar. Nisso que eu quis me infiltrar, eles me pegaram, me bateram, me machucaram muito. E eu tinha saído à parte assim, estava sentado, onde esse missionário perguntou para mim o que eu tinha. Eu estava xingando Deus de todo jeito. E ele perguntou para mim se eu queria ajuda. E eu falei, eu quero ajuda. E ele falou, eu conheço um lugar chamado Missão Vida. Você quer mesmo ajuda? Eu falei, eu quero. E ele falou, você precisa ver bem, porque se você decidir ir, é muito longe. Se nós conseguirmos mandar você para lá, você não vai poder vir tão fácil. Naquela época ainda não existia Missão Vida Manaus. E foi quando ele juntou com a igreja, me divulgou lá falando que eu precisava ir para Goiás, ou seja, para cá, para Goiás. Logo em seguida, um homem procurou esse missionário e falou, eu queria ajudar de alguma forma. Deus me incomodou ali e há muito tempo que eu queria ajudar uma obra como essa. Como é que eu posso ajudar? E ele falou, esse homem precisa ir para Goiás. Ele falou, então, tem que comprar a passagem dele? Ele falou, então toma o meu cartão de crédito e compra passagem para ele. Na mesma hora, compraram a passagem e foi quando compraram alguns materiais de higiene e logo em seguida compraram passagem e foi quando eu vim para cá, para Goiás. Quando eu cheguei em Goiás, na Missão Vida Anápolis, em São Carlos, eu cheguei muito debilitado. Foi 5 anos da minha vida que eu morei nas ruas de Manaus, onde eu fui acolhido, e logo em seguida me deram um agasalho, eu lembro até hoje, um agasalho branco. O pastor Washington, e ele com muito amor, com muito carinho me acolheu, um obreiro da Missão Vida. Hoje ele é pastor Washington. Me levava para cima e para baixo, aonde em 2011
eu me converti, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo na minha vida, confessei o Senhor Jesus Cristo. Foi quando eu iniciei o processo de recuperação. Eu exerci a minha terapia ocupacional numa área que eu creio que Deus já tinha me preparado para isso, que foi na área de serralheria. E logo em seguida eu fui convidado se eu queria fazer Instituto Bíblico, que na época não, na época era Instituto Bíblico, né? Palavra e Vida, que hoje tem um seminário, que é o seminário lá em Cocalzinho. E foi quando eu concluí meu processo de recuperação, 7 meses, fiz Instituto Bíblico. E eu lembrei de onde eu vim, das ruas de onde eu saí, dos becos aonde eu entrava para conseguir a droga, embaixo daquele viaduto onde eu dormia, onde eu dividia espaço com os ratos, as baratas, e uma estrutura como aquela onde eu fui recebido na Missão Vida. É um lugar muito grande, onde eu troquei o papelão por uma cama quentinha, onde eu troquei aquele saco de colocar roupa todo furado por uma coberta, onde eu troquei aquela beira de rio com aquela água fedida por um chuveiro quentinho, onde eu troquei o contêiner de lixo por uma comida quentinha, onde eu poderia não só comer, mas como eu também poderia repetir. Aquilo para mim ali, eu olhei e disse: muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor me resgatou, me tirou das ruas, onde era um mendigo, e o Senhor me trouxe para esse lugar chamado Missão Vida. Louvado seja o nome do Senhor. O reverendo Hildo, para mim, ele não só é um patrão, mas como ele também é um pai, um homem de Deus, onde um dia ele chegou assim comigo e disse: Evandro, um dia você ainda vai ter uma esposa muito abençoada. Na época eu estava tirando a minha CNH, imagina um ex-mendigo tirando CNH. Aonde ele disse: você ainda vai conseguir a sua CNH, você vai tirar, você ainda vai ser motorista. Um dia você ainda vai ser coordenador de algum núcleo da Missão Vida. E um dia você ainda vai ser pastor na Missão Vida. De tudo aquilo que ele falou, só está faltando ser pastor na Missão Vida. Então o reverendo Hildo, ele é esse homem de Deus, onde Deus fala para ele, e ele fala, ele transmite para as pessoas. E louvado seja Deus por causa da vida dele na minha vida. Desenvolvendo a minha terapia ocupacional também na serralheria, foi quando eu conseguia me aperfeiçoar. Então aquele pouquinho lá atrás, quando eu tinha 14 anos, hoje eu posso me considerar um grande serralheiro. Não porque, talvez não porque eu falo, mas porque as pessoas falam. Mas elas falam porque provavelmente elas vê Deus em mim e Deus fazendo através de mim. Hoje eu sou casado, hoje nós temos um filho, chama Emanuel. Emanuel está completando 2 anos, agora em outubro. E ela já está grávida também de uma menininha, tá, de 7 meses. Deus restaurou a minha vida, onde eu consegui contato novamente com aquele filho que eu tinha 19 anos, eu havia conhecido a mãe dele, onde ele estava com 6 para 7 anos, eu saí de casa, onde eu abandonei ele. Eu tenho contato com ele normalmente, onde eu tenho um convívio familiar, onde na Missão Vida eu tenho um lar, eu tenho um emprego. Hoje eu sou missionário da Missão Vida. E tudo aquilo
que um dia eu perdi, hoje eu tenho, mas hoje eu tenho em dobro, porque hoje eu tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida. A Missão Vida me proporcionou tudo isso. E hoje, como eu sou missionário, eu sou coordenador do Núcleo Missão Vida Brasília. Mas isso, toda a honra, toda a glória, pertence a Deus. Um dia eu era um morador de rua, um dia eu era um mendigo. Hoje eu fui restaurado, hoje eu tenho minha família e graças a Deus, por causa disso, é a Missão Vida. Que extraordinário! Você viu que coisa linda? Você viu o que Deus fez pelo Evandro? Você viu os filhos do Evandro? Aliás, você viu o primeiro, porque o segundo nasceu depois daquelas cenas. É uma menina linda. Então, Deus cuidou de todos os detalhes. E hoje eu quero levantar um altar de louvor, de gratidão ao Senhor, pela vida desse homem de Deus e da sua família. E eu queria que você aproveitasse esse momento, colocasse na presença de Deus a sua necessidade, aquilo que você está precisando, que você apresentasse ao nosso Deus nesse momento de oração. Vamos orar juntos, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado, porque o Senhor é um Deus que continua realizando milagres sobre a face da terra. E o que nós acabamos de ver é mais um milagre que Tu realizaste na vida do Teu precioso servo, irmão Evandro. Nós oramos para que o Senhor o firme sobre a rocha. Nós oramos para que o Senhor abençoe a sua esposa, para que ela seja também, juntamente com o seu marido, missionários, servos verdadeiros do Senhor. E abençoa, Deus, os Teus servos na criação dessas duas crianças. Dá, ó Deus, que eles experimentem o melhor dessa terra, conforme nos promete a Tua palavra. Que aqueles que ouvem e obedecem a Tua palavra, eles comem o melhor dessa terra. Que tanto Evandro como a sua casa e os meus irmãos que estão participando desse momento sejam ricamente abençoados pela Tua graça e pela Tua bênção. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.